Os elementos químicos na natureza não se apresentam organizadinhos da maneira que eles aparecem na tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica dos elementos químicos é o resultado de um trabalho muito intenso feito por Dmitry Ivanovich Mendeleev e também por Moseley, dentre vários outros pesquisadores e pesquisadoras, como nós já falamos no vídeo especificamente de introdução à tabela periódica. Na verdade, na natureza, os elementos químicos aparecem na forma de uma série de misturas. A água do mar, a água dos rios, a água que você bebe no filtro da sua casa, o ar que está ao seu redor, o seu corpo, tudo isso são vários exemplos de várias misturas que formam os materiais, os diversos materiais encontrados na natureza. O objetivo da aula de hoje é explicar para vocês exatamente como se constituem as substâncias químicas formadoras dessas misturas. Os elementos químicos se unem na natureza, formando as chamadas ligações químicas, que podem ser as iônicas, as covalentes e as metálicas. Vamos às imagens. Quando falamos de ligações químicas, é importante que a gente saiba que existem as misturas. Na natureza você vai encontrar, por exemplo, a água do mar. A água do mar ela é formada pelo próprio H2O, mas também por uma série de sais dissolvidos, como o cloreto de sódio e o cloreto de potássio, por exemplo. É um exemplo de mistura que a gente chama de mistura homogênea. Você olha essa imagem e identifica apenas uma fase. Já na segunda imagem, nós temos aqui representado gotas de óleo na água. O óleo com a água é um exemplo daquilo que nós chamamos de mistura heterogênea ou sistema heterogêneo. Você tem duas substâncias presentes e consegue identificar duas fases distintas. Quando nós pegamos alguns outros tipos de substâncias, como por exemplo o sangue, as coisas já ficam um pouco mais complicadas. Por quê? Visto a olho nu, o sangue pode ser exemplificado como uma substância homogênea. Porém, se você analisa o sangue a nível microscópico, você vai perceber que estão presentes ali proteínas, lipídios dissolvidos em água, além da presença dos chamados elementos figurados do sangue, como os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então, a nível microscópio, o sangue é uma mistura heterogênea, uma vez que você consegue identificar mais de uma fase ali presente. O leite, a exemplo do que acontece com o sangue, se você analisa a olho nu, você pensa que o leite é uma mistura homogênea, uma vez que ele está ao longo de toda a sua superfície, você identifica apenas uma fase. Porém, quando você analisa quimicamente e microscopicamente o leite, você vai perceber que ele também tem proteínas e lipídios dissolvidos, o que faz com que ele, a nível microscópico, ele se apresente como uma mistura heterogênea. O trabalho do químico em um laboratório vai ser separar as substâncias presentes nas misturas, obtendo as chamadas substâncias puras. O que viria a ser as substâncias puras? As substâncias puras são aquelas que apresentam uma composição química estável e definida, ou seja, tem uma fórmula química, e elas também apresentam propriedades físico-químicas constantes. Por exemplo, o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição constantes. A água pura, sem sais minerais, a água purinha, a nível do mar, terá como ponto de fusão o 0 graus Celsius e como ponto de ebulição ela vai ferver aos 100 graus Celsius. Isso a nível do mar em uma atm, uma atmosfera. A água, então, que ferver a 100 graus Celsius e que fundir a 0 graus Celsius vai ser considerada uma substância pura, cuja fórmula é H2O. A fórmula química da água representa para nós que encontramos nessa molécula dois átomos de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, e um átomo do elemento químico oxigênio. Já a fórmula química CH4 representa para nós o elemento químico a substância química gás metano, com um átomo do elemento químico carbono e 4 átomos do elemento químico hidrogênio.
A fórmula química NaCl, nós temos ali a presença de um átomo do elemento químico nádium, é o sódio, e um átomo do elemento químico, o clórum, formando o sal de cozinha NaCl. Continuando ainda, temos a C6H12O6, é a fórmula química do açúcar conhecido como glicose. Algumas pessoas apresentam glicose alta, muitas vezes com o chamado diabetes do tipo 2, o diabetes mellitus, e às vezes a pessoa pode apresentar uma quantidade baixa de glicose no sangue, a chamada hipoglicemia. Hiperglicemia, glicose acima do nível normal, e hipoglicemia, glicose abaixo do nível normal. C6, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos do elemento químico hidrogênio e O6, 6 átomos do elemento químico oxigênio unidos formando a substância química glicose. CO2 é o dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, um átomo do elemento químico carbono ligado a 2 átomos do elemento químico oxigênio. O gás carbônico é o principal gás causador do aquecimento global. CO, monóxido de carbono. Esse gás é extremamente tóxico, ele é inodoro, insípido e incolor, mas quando presente na atmosfera em grandes quantidades, ele pode causar intoxicação, uma intoxicação perigosa, grave, ele se combina com a hemoglobina e a pessoa não percebe que está inspirando o monóxido de carbono. É esse o gás que geralmente causa a morte quando há alguma queima incompleta de matéria orgânica. Às vezes, quando uma lareira está acesa ou algum tipo de aquecedor a lenha, a carvão está aceso e acaba contaminando um quarto, as pessoas falecem pelo aumento da concentração do monóxido de carbono, gás CO. H2SO4 é o ácido sulfúrico, 2 átomos do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico enxofre e 4 átomos do elemento químico oxigênio. É um ácido extremamente forte, uma vez que seu pH é bastante baixo. H2S é um outro tipo de ácido, é o ácido sulfídrico, formado por 2 átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico enxofre. Temos agora uma liga muito importante para a humanidade, é o aço. O aço é uma liga metálica formada pelo elemento químico ferro. O ferro vai fazer então uma ligação metálica, mas além do próprio ferro, é adicionado a esse ferro átomos de carbono. Então, carbono junto com ferro vai formar o aço, e além de colocarmos carbono, colocamos também silício, enxofre e fósforo em concentrações menores, aumentando a resistência dessa liga metálica que constitui o aço. O aço ele se torna mais resistente do que o ferro e nos permite ainda fabricar o chamado aço inoxidável e também o ácido cirúrgico, muito importante na indústria mundial. Temos o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates também é uma liga metálica, não é o ouro puro. O ouro 18 quilates é uma combinação de elementos químicos, principalmente o cobre, Cu, e a prata, Ag. A, a prata de símbolo Ag, ela pode ser encontrada no comércio como sendo a chamada prata 925, e também a prata 950, são as chamadas pratas de lei. Quando você tiver a prata 925, na verdade o que você tem é 92,5% de prata pura, combinada com outros elementos químicos. E quando você tiver a prata 950, o que isso representa para você 95% da prata pura e 5% de outros elementos unidos a ela. Nesse sentido, então, a prata de lei, seja ela 925 ou 950, você pode considerar uma prata de boa qualidade, uma prata que apresenta a resistência, o brilho e as características típicas desse elemento químico. Como os elementos químicos da tabela periódica se unem, como eles se combinam para formar as chamadas substâncias
químicas? Bom, existe uma regra que nós chamamos de regra do octeto. Na regra do octeto, existe uma tendência dos elementos químicos ganharem elétrons, perderem elétrons ou compartilharem elétrons de forma a ficar com 8 elétrons em sua última camada, se tornando muito parecidos, muito semelhantes aos gases nobres, presentes na família 18, no grupo 18 da tabela periódica. Os gases nobres, sozinhos, sem precisar se combinar com outros elementos químicos, já apresentam 8 elétrons em sua camada de valência. A exceção é o gás hélio, que também é um gás nobre, que apresenta apenas uma única camada, é a camada K, com 2 elétrons já completos. Essa camada K no hélio já está completa com 2 elétrons e ele também não vai precisar, em geral, formar ligações químicas. Já todos os demais elementos presentes nas outras 17 famílias, nos outros 17 grupos da tabela periódica, eles vão precisar perder elétrons, ganhar elétrons ou compartilhar elétrons de sua camada de valência, de maneira a formar aquilo que nós chamamos de ligações químicas, que podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. Ligação iônica, ligação covalente, também conhecida como ligação molecular, e ligação metálica, também conhecida como covalente metálica. O que é uma ligação iônica? A ligação iônica geralmente acontece entre um metal e um ametal, ou entre um metal e o hidrogênio. Ela tem uma fórmula química básica, onde essa fórmula química básica, essa fórmula química padrão, ela é constituída na fórmula YX, onde o Y sempre será um metal ligado a um ametal ou ligado a um hidrogênio. Exemplo de uma ligação iônica. Na ligação iônica do fluoreto de lítio, cuja fórmula química é Li, lítio, e F de flúor, você terá a seguinte situação. O lítio, ele apresenta ao todo 3 elétrons, distribuídos na camada K 2 elétrons e na camada L apenas 1 elétron, ou seja, ele tem 1 elétron em sua última camada. Existe uma tendência do lítio perder esse 1 elétron. Quando ele perde esse 1 elétron, ele fica mais positivo, ou seja, o elétron sendo negativo e ele perde esse elétron, ele fica mais positivo, transformando-se em um cátion. Por sua vez, o flúor. Observem aqui a distribuição eletrônica dele. Na camada K, ele tem 2 elétrons, porque na camada K só cabe 2 elétrons mesmo, e na camada L ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tendo 7 elétrons em sua última camada, falta apenas 1 para ele alcançar 8 elétrons em sua última camada, cumprindo a regra do octeto. Então o que vai acontecer? Esse 1 elétron do lítio vai ser perdido para o flúor passa a ter 8 elétrons e não apenas 7 em sua última camada, e por sua vez o lítio ele perde esse 1 elétron de sua última camada, passando a apresentar apenas a camada K. Uai, professor, mas não precisava ser 8 elétrons? Nesse caso, o que acontece? O lítio já adquire a estabilidade de um gás nobre com a camada K completa. Ele passa a ter apenas a camada K, se tornando também semelhante a um gás nobre. Ao invés de ter 8 elétrons, ele vai ficar parecido com o hélio, tendo 2 elétrons em sua última e, nesse caso aqui agora, única camada eletrônica. Exemplos de substâncias químicas formadas por ligações iônicas. É importante que vocês saibam que os sais inorgânicos são as chamadas substâncias iônicas por natureza. Então teremos diversos tipos de sais que são então formados por ligações iônicas. O mais famoso deles, vocês já devem ter ouvido falar, é o sal de cozinha, NaCl, nome químico cloreto de sódio. Mas temos também o cloreto de potássio, KCl, o cloreto de césio, CsCl, o sulfeto de zinco, ZnS, o nitrato de sódio, NaNO3, temos também o sulfato de cobre, CuSO4, dentre vários outros sais. Ligação covalente, também conhecida como ligação molecular. Se por um lado, na ligação iônica, um perde elétrons, se transformando num cátion, um íon mais positivo,
e um outro vai ganhar elétrons se transformando num ânion, ou seja, num íon negativo, mais negativo, na ligação covalente, ambos os ligantes ou todos os ligantes precisam ganhar. Então não terá um que vai perder e outro que vai ganhar, como é o caso da ligação iônica, mas sim vão compartilhar elétrons. Então a regra básica na ligação covalente, também conhecida como ligação molecular, é o compartilhamento dos elétrons. Vamos ver como isso vai acontecer. Aqui em vermelho você está observando dois núcleos do elemento químico oxigênio. O gás oxigênio é formado ele é representado pelo símbolo químico O2, dois átomos de oxigênio unidos entre si. Na camada de valência, na última camada do elemento químico oxigênio, ele ficará com 6 elétrons, ou seja, falta 2 para alcançar o número 8. E se são dois oxigênios unidos, você vai perceber que ambos precisam ganhar dois elétrons. Então o que eles vão fazer na verdade? Eles vão compartilhar. Aqui representado em azul, você tem dois elétrons que se aproximam e aqui representado em amarelo, outros dois elétrons que se aproximam e esses elétrons vão passar a ser contabilizados, vão formar duas duplas, passando a ser contabilizados tanto para o oxigênio da esquerda quanto para o oxigênio da direita. Ou seja, eles estão compartilhando dois elétrons de sua camada de valência. E aí então, quando você for contar, além dos 6 que ele já tinha, você conta 6, 7, 8 que ele compartilhou com o oxigênio da esquerda. E o próprio oxigênio da esquerda da mesma forma. Ele já tinha 6 e compartilhou mais 2 com o oxigênio da direita, fazendo então, aqui no caso, duas ligações covalentes. Algumas possibilidades de ligações covalentes, também conhecidas como moleculares, são apresentadas abaixo pela fórmula de Lewis e pela chamada fórmula estrutural. A fórmula de Lewis é essa que representa pontinhos ao redor do elemento químico. Então leiam aqui comigo. O carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. O que você tem? O carbono tem em sua última camada, em sua camada de valência, 4 elétrons desemparelhados, 4 elétrons sozinhos. Então ele tem a capacidade de fazer 4 ligações covalentes. Por sua vez, o nitrogênio ele apresenta 5 elétrons em sua última camada, 5 elétrons em sua camada de valência. Dois deles já se encontram emparelhados e não vão conseguir fazer a ligação covalente. Porém, os outros 3 encontram-se solitários, encontram-se desemparelhados e vão conseguir fazer 3 ligações covalentes. O oxigênio ele apresenta 6 elétrons em sua última camada, em sua camada de valência. 4 deles já estão emparelhados e 2 deles estão desemparelhados, assim ele consegue fazer duas ligações covalentes. E finalmente nós temos o flúor. O flúor tem 7 elétrons em sua última camada, sendo que 6 deles já estão emparelhados, então não conseguem fazer ligação covalente, e um deles está solitário, podendo fazer, então, esse um que está desemparelhado faz uma ligação covalente. Essa representação em cima é chamada fórmula de Lewis. Aqui abaixo você tem traços. Esses traços representam as 4 ligações covalentes que o carbono pode fazer, por exemplo, no gás metano, CH4, um carbono unido a 4 elementos químicos de hidrogênio. Você tem também o nitrogênio ao redor dele 3 traços representando as 3 ligações covalentes que ele consegue fazer, por exemplo, formando a amônia NH3. Você tem também os 2 traços ao redor do oxigênio, do elemento químico oxigênio. Cada um desses traços representa uma ligação covalente que o oxigênio consegue fazer. Exemplo, H2O, o oxigênio solitário no centro, unido a 2 hidrogênios ao seu redor. E, finalmente, nós temos o flúor, aí com uma única ligação covalente. Exemplos de substâncias formadas por ligações covalentes. Nós já adiantamos um pouco isso, né? H2O, a água, o CH4, o gás metano, o qual conjuntamente com o gás carbônico é causador do aquecimento global. C6H12O6, a glicose, também uma substância molecular formada por ligações covalentes. CO2, o gás carbônico, dióxido de carbono, ligações covalentes. E NH3,
A amônia é igualmente formada por ligações covalentes. Finalmente, nós temos a chamada ligação metálica. Apenas recapitulando, na ligação iônica, a regra é um ganha elétrons e fica mais negativo, é o ânion, e o outro perde elétrons, ficando mais positivo, é o cátion. Na ligação covalente, os dois precisam ganhar, então eles vão compartilhar elétrons de sua camada de valência. E finalmente nós temos essa daqui, que é a ligação metálica. A ligação metálica também é conhecida como ligação covalente metálica, uma vez que também haverá o compartilhamento de elétrons, mas não serão apenas um, dois, três elétrons compartilhados. Não, os ligantes que participam são sempre metais de um mesmo elemento químico, é o caso do ouro, da prata ou do estanho ou do mercúrio, por exemplo, e esse elemento químico, fazendo a ligação metálica, ao redor do centro, que é o próprio núcleo do átomo, você terá uma nuvem de elétrons circulando livremente. Esses vários elétrons eles vão circular livremente entre os átomos do metal que estão fazendo a chamada ligação metálica. Aqui representado em verde você vê o átomo do elemento químico, são as esferas maiores, e representado em preto, eu estou falando da figura esquerda, estou me referindo à figura esquerda, você vê os elétrons. Já à direita está melhor representado o núcleo positivo do átomo do metal e ao redor uma série de traços, uma série de riscos apontando para o elétron negativo, representando que esses elétrons eles são negativos e que eles circulam livremente ao redor do átomo metálico, dos átomos de metal. Bom, é importante que vocês saibam que essa forma de ligação com os elétrons circulando livremente ao redor dos átomos de metal, como se os átomos de metal estivessem, os núcleos desses átomos estivessem mergulhados no meio dessa nuvem eletrônica, é importante que vocês saibam que isso explica as propriedades físico-químicas dos metais. Essas propriedades físico-químicas, como a ductilidade, formar fios, a maleabilidade, formar lâminas, lembrem-se das espadas, das colheres, dos garfos, também das suas panelas, as panelas em nossas residências, tudo isso é fabricado graças à maleabilidade. Quando você comprime, ao invés de quebrar, eles vão apenas acamando e continuam mergulhados entre os elétrons que formam essa estrutura. Quando você aquece e estica, eles vão apenas ficando um do lado do outro, formando os fios. É a chamada ductilidade. Como os elétrons estão muito livres e circulam facilmente entre os átomos do metal dentro de uma ligação metálica, é muito fácil conduzir a eletricidade, são excelentes condutores elétricos. Da mesma forma, quando você coloca o fogo aumenta a agitação desses elétrons, então os metais são ótimos condutores térmicos. Essas propriedades que eu acabei de falar, condução elétrica, condução térmica, também a ductilidade, formar fios, e a maleabilidade, formar lâminas, são algumas das propriedades mais importantes para a chamada indústria elétrica e a indústria eletrônica. A fabricação de computadores, fabricação de celulares utiliza muito, celulares e tablets utiliza muito, os componentes eletrônicos utilizam essas propriedades dos metais. Além disso, os metais apresentam um brilho característico, também ligado ao tipo de ligação que os forma. Exemplo de substâncias que vão formar ligação metálica: o ouro, a prata, o cobre, o estanho, dentre vários outros metais. E aqui, finalmente, eu represento para vocês exemplos de aplicações dos metais. Você tem aqui acima uma estrutura metálica, no centro você tem fios de cobre, à direita você vê um sino, à esquerda e abaixo você vê uma panela. Também na indústria de joalheria, né? São muito valiosos, principalmente o ouro e a prata. À direita você vê uma roda de liga leve. Todos esses são exemplos de aplicações dos metais, e é lógico, eles vão fazer as chamadas ligações metálicas. Já terminando, mas apenas para relembrá-los, às vezes é necessário adicionar aos metais alguns outros tipos de metais ou alguns tipos de elementos químicos que vão aumentar a sua resistência. É o caso, por exemplo, do ferro,
que é um metal que vai ser acrescido do carbono, e o carbono vai aumentar essa resistência do ferro, tornando, por exemplo, o chamado aço, formando o aço inoxidável. Isso aumenta a resistência e a dureza e também a resistência mecânica do ferro, uma aplicação importantíssima na nossa construção civil, por exemplo. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito, forte abraço e até a próxima.